Nada mais importante ao ser humano do que sua própria visão interior desperta, porque aí o homem sentiria tudo que lhe passa dentro do equilíbrio, porquanto, por essa via de acesso, ele disporia de todas as informações, seu estado seria um estado saudável, saberia compreender seus corpos, entrando sempre em todas suas nuances, pois quem tem sentidos alertas teria comunicações imediatas, claras e precisas. E assim saberia de pronto tudo o que se passa em seus corpos e, deste modo, teria seu funcionamento garantido dentro da harmonia e da sensibilidade, pois poderia observar atentamente tudo o que se passasse, e ganharia a grande batalha da vida, pois viveria sua vida cheia de harmonia e paz. O homem seria então feliz? Sim, teria sua fonte de informações em funcionamento perfeito e ganharia o poder de se comunicar e assim, objetivo, teria o comando de todo o seu organismo dentro da harmonia e da paz, em direção sempre constante às fontes de luz, de paz, de amor. Sua energia deveria estar sempre à sua disposição para que pudesse saber tudo o que se passa em seus corpos. Seja um bom observador e terá garantido seu triunfo sobre os seus corpos. A vida pode se multiplicar. Todos os homens esperam o NS dos outros uma palavra de afeto. É importante que a lealdade exista, para que possam caminhar. As emoções de uma experiência dão oportunidade a que todos se encontrem, mas às vezes o ser humano está longe de seu companheiro de provas, que é tudo o que o cerca. Como estamos notando, todos os acontecimentos do homem o levam a um determinado ponto de descobertas. Mas vemos sempre também que ele não se dá conta da grandiosidade de seu próprio gesto. Quantas vezes o ser humano é solidário? Sabemos igualmente que, entre todos que habitam um determinado espaço, há quem tenha como meta o servir espontâneo. A que se refere por servir espontâneo? É estar sempre aberto a qualquer solicitação de seu meio ambiente, pois todo aquele que cumpre com seu dever de coração está num viver espontâneo, cumpre as leis da vida que são tão simples de interpretação. Ama o próximo como a si mesmo, é uma regra básica da evolução, o alicerce onde o homem se posiciona para impulso em seu viver. O homem, portanto, está ligado a uma série de fatos que o levam a procedimentos regulares, tais como a solidariedade, e muitos chegam à beira do altruísmo, dando até uma parte de seu próprio corpo. Como assim? O homem, solidário com a necessidade de seu irmão, doa sua própria vida, se não toda, uma parte dela. Isso sentimos quando presenciamos um sofrimento ser socorrido, como é o caso dos transplantes. O homem não vacila em socorrer aquele que ama para que seu viver seja pleno. Vimos também essa solidariedade humana entre pais e filhos, irmãos e até amigos. Muitos doam a pele, órgãos. É o amor em circulação. Portanto, o homem está se humanizando nesta parte, está vivendo sua vida repartida com seu irmão. Nada se compara ao ato de amor. E o transplante de um corpo a outro é uma prova da solidariedade humana a ser posta em circulação. Os homens vivem, então, com órgãos uns dos outros. Por que não, se a natureza dotou a todos de igualdade, fraternidade e amor circulante? E se o homem dá amor e caridade, está portanto dentro do círculo de doações, também a vida. Sentimos a grande conquista da ciência em relação a isto. Todos lutam para um bem comum, e a solidariedade está em primeiro plano. O corpo humano é uma admirável construção divina, ela abriga seu coração de sentimentos e seu material que a qualquer hora pode servir a seu irmão, como no caso de doação de órgãos, quando do transplante de seres que lutam e amam a própria vida, é um repartir de bênçãos, o jeito mais nobre do ser humano. Dar um pouco de sua vida física à vida de seu irmão necessitado. E assim sentimos a grandeza do homem a sair de dentro para fora, até conseguir apaziguar o coração de seu irmão. Vimos muitos se darem a outros tantos pelo simples ato da solidariedade humana. Sua cadeia de sentimentos cobre a todos com o mesmo manto de igualdade,
fraternidade, dando igualmente a oportunidade de vida saudável e feliz. Existe um momento na vida do homem em que ele se assemelha ao ser divino, é quando ele reparte aquilo que lhe foi dado, a vida. Se assim fosse, se assim conseguisse sempre, todos teriam a direção exata das fontes do amor e da caridade, fontes eternas da salvação que são a luz, a paz, o amor. Se você pode dar, por que não fazê-lo? Tudo deve ser repartido e a preciosidade maior é a própria vida. Nada há de se interpor quando se está a serviço do Pai. Os que dão auxílio serão auxiliados, os que amam serão amados, palavras divinas que deveriam fazer parte da vida dos homens. As circunstâncias é que fazem do viver do homem seu tempo. Estando o espírito encarnado, presta contas de seu tempo entre os homens, mas nem sempre ele pode cumprir com seu objetivo principal, que é a fé e o amor distribuídos. O homem está ligado a considerações várias em seu proceder e, se ele é tomado por situações diversas, irá produzir influenciado por circunstâncias do meio, podendo assim assinalar sua passagem pela encarnação, fazendo aquilo que é seu objetivo. Qual será o primordial objetivo de todo encarnado? Natural que é a afirmação do ser divino, sua presença em todas as ocasiões em que atua. Mas sabemos que nem sempre a força de sua presença impõe condições a que ele faça o que seja necessário. É por isso que muitas vezes cai em desajuste com todo o seu ser. Mas como, sendo a presença divina, ele pode encontrar empecilhos? Sabemos que o espírito encarnado sofre limitações, distúrbios de seu corpo físico, e, por mais que esse corpo se esforce, às vezes não consegue desincumbir sua atuação entre os seus irmãos. Mas é o corpo, o homem constituído, pois o espírito atua sempre com sua presença divina. Isso, não podemos e nem queremos pôr em dúvida. Porém o corpo físico traz muitos empecilhos ao andamento de uma encarnação. Como o homem não pode atuar sempre livremente. O homem atua livremente. O que ele não pode controlar é a produção de seus hormônios e sua instabilidade emocional, que são fatores fortes na formação da atuação do homem no plano. Ele é manifesto do espírito, mas o espírito tem limitações do corpo físico. Aí está a diferença. Se existe diferença, ele não é um todo. Existem oscilações. Não propriamente oscilações, digamos humores, digamos situações orgânicas químicas do corpo, função. Sendo assim, existirá a quebra de harmonia funcional, não a dissociação do corpo-espírito, não a negatividade do espírito. Sua situação é sempre imperativa, primordial, tem seu cunho próprio e divino e não se alterará, disso temos certeza absoluta. O homem, carregado com seus distúrbios, ainda assim está a serviço do Pai, dando e recebendo a segurança de que é merecedor, dando aquilo que é seu de resguardo, recebendo e dando aquilo que aqui é seu único objetivo, demonstrar a presença do Pai no Filho que atua indefinidamente nas fontes da luz, da paz, do amor. Se você está sob caridade, sua oscilação não o afetará. Se você está em verdade, você pode, e se você ama, nada se opõe que sirva. A vida evolutiva na fé. Nada se compara ao amor distribuído, todos os que amam trazem a chama acesa em seu coração. A finalidade da vida é dar ao homem a oportunidade de se apresentar sempre em uma posição para sua evolução. Sabemos que, em cada existência, a oportunidade se renova, e todo aquele que não aproveita perde essa oportunidade divina de estar entre irmãos que, como ele, também esqueceram de suas vidas passadas. Mas, esse esquecimento, de que vale para a evolução? O esquecimento é um bem extraordinário, é um bem que lhe dá o Pai. O Espírito se faz presente no viver na carne, mas sem seu raciocínio claro, pois, não for assim, como seria doloroso para ele lembrar do que fez, porquanto nem sempre fomos tão agradáveis uns aos outros. E de que vale o esquecimento, se não tira proveito do que fez? Então ele só prejudica.
Não. O esquecimento é um bem sem limites, pois, quando se é bom é agradável, é normal que lembremos com prazer, mas, quando se dá o contrário, quando se prejudica o próximo, como nos sentiríamos lembrando de tudo? A vida guarda seus segredos. A vida eterna sim, a transitória esquece, pois, tornamos a dizer, é um bem divino esquecimento. O estar na carne com uma finalidade de servir é prazeroso para o espírito, mas a mente física, grosseira e com poderes limitados, atrapalha e prejudica o desempenho do encarnado. A mente é a forjadora dos distúrbios do homem, de sua vida evolutiva. Tudo ela faz para se colocar em primeiro lugar e, quando se sente relegado a segundo plano, rebela-se. Aí o desequilíbrio e a insensatez. O homem constituído não deve dar ouvidos à sua mente física. Em verdade, a mente física raciocina no plano físico, não deixando que o ser evolua sem ressaibos. Já, quando o ser constituído está liberto do raciocínio, ele tem fé e acredita singelamente, sem artifícios armados para sua defesa. A fé é puramente uma manifestação de Deus, e o ser constituído, na fé, tem uma proteção permanente. Ele acredita e sua alma está livre, alça voo em direção ao Pai. O ser humano não tem fé. Muitas mentes estão toldadas pelo burilamento do intelecto, são destituídas de qualquer crença, e dá uma característica de dissolução aos sentimentos, trazendo a parte do intelecto para primeiro plano, escolhendo o que de mais fútil para sua manutenção. Portanto, a mente se opõe à virgindade e à candura dos sentimentos puros e confiantes, dando ao homem um estado árido. Já o que tem fé é um ser quieto, calmo, voltado para sua fonte, para sua evolução. Ele crê naquilo que tem fé, e Deus é a sua fonte divina, alimenta-se dela, trazendo para seu viver a paz. O homem é então mais feliz e concretizado, realizado, apaziguado, pois quem tem fé tem alento, e, portanto, é feliz, crê naquilo que está nele, seus sentimentos puros, razão de seu viver. Se o encarnado parasse um pouco e pensasse na grandeza do poder da fé, deixaria que ela governasse todo o seu ser, realizando o milagre da vida em seu coração, pois a renovação dos sentimentos pela fé faz com que eles se tornem o sustentáculo de uma evolução. O encarnado que está a caminho está cumprindo com seu dever de fé, tem a chama acesa e procura alimento certo nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Você é poder e luz, você tem fé naquilo que o criou, não deixe que sua mente física destrua esse potencial que é a razão de viver. A vida é em equilíbrio. Se todos pensassem antes de praticar algum mal, o mundo seria uma confraternização de irmãos que caminham para a evolução. As possibilidades nem sempre são alicerçadas, mas estão delineadas, plasmadas no momento em que são apresentadas. Os homens estão sujeitos a muitos empecilhos, produzidos por sua livre vontade, mas, se antes da prática de qualquer ato, ele se aquietasse um pouco em seu próprio coração, muitos dissabores seriam evitados, e os homens seriam irmãos. No trabalho cotidiano a dosagem de tolerância deveria ser mais abundante para que a compreensão se fizesse. O homem tem deveres para consigo mesmo. Sim, a reflexão é um deles, pois antes de cometer algo, se assim o fizesse, o impacto de acontecimentos seria mais ameno, e todos os homens se amariam. Mas a finalidade do viver na carne não é o amor distribuído. Isso está impresso, mas a prática consome um grande esforço para que esse ato seja praticado. O homem está sob circunstâncias, e nem sempre ele atua harmoniosamente, seja por seu temperamento, seja por sua desatenção, por 100 fatores diversos, mas apesar de todas as circunstâncias, se ele se mantém em reflexão, tudo acontece sem que se atinja e nem faça sofrer os que estão a seu alcance. O temperamento do homem, então, é fator principal? Não dizemos fator principal,
pois todos estão numa mesma camada de interferências, digamos oportunidades, manifestações sem controle emocional. Isto faz uma grande diferença, pois, se o homem está desgovernado, tem que produzir efeitos como tal, mas, se tem sua reflexão aclarada nos sentimentos, ele é lúcido e quem está consciente de seus deveres não atinge seu irmão com adversidade. Mas, os temperamentos. Os temperamentos são produções individuais, mas, tornamos a dizer, se vigiados, não poderão afluir espontaneamente. Sem reflexão, sem passar pelo crivo do coração, esses momentos decisivos por que passa o homem, em sua convivência com seus irmãos, dão a ele um fator emocional forte, levando-o, muitas vezes, a condicionamentos vários, que o levam a um sentido diferente de sua constituição, mas nem por isso esse homem é descentralizado, ele apenas age conforme seus momentos, só isso. O homem é feito do temperamento. Não dizemos assim. Apenas circunstâncias o cercam e ele é adaptável a elas. Porém, se todos procurassem mais compreensão nos momentos decisivos, por certo que encontrariam um equilíbrio, pois quem aponta os deslizes de seu irmão está cometendo maior agressão, pois está julgando, e o homem não está encarnado para julgar. Ele obedece aos princípios divinos, que o admitirão sempre nas correntes do mundo oculto, que se dirigem sempre para um único ponto, o ponto máximo do equilíbrio do desempenho de todo o seu temperamento, pois as fontes são abastecedoras da luz, da paz, do amor. Se você é uma fonte, também é igual às que o abastecem, porque não jorra esse equilíbrio, que lhe dá o Pai, em favor de seu irmão, sem querer interferir em seu proceder. Ambos seriam felizes e estariam em paz. O poder do desejo controlado fez do homem um ser equilibrado. Os que estão cumprindo pena de prisão na carne sofrerão suas purgações até que a liberdade chegue para sua salvação. Os momentos que estão escoando são os últimos de um século. Portanto, cuidem-se a toda hora, pois não haverá muitas oportunidades para que o homem se redima de suas dívidas. O homem está em seu limiar, em sua resistência máxima, pois sua vida tem sido açoitada por vendavais de paixões do plano físico e isso faz com que ele se precipite no caos da destruição. Os chamamentos do corpo físico trazem muitas dificuldades para que ele se equilibre. Não queremos dizer que a natureza do homem, seus desejos, não sejam obra de sua estrutura, mas, quando esses desejos estão desordenados, levam-no ao extremo, trazendo para seu viver muitas oscilações. Então a satisfação do desejo é um desequilíbrio, um pecado. Não queremos dizer com isso que a natureza atuando seja um ato pecaminoso. Não, ao contrário, é um ato com características sublimes, pois a perpetuação da espécie se dá por esse ato. O que nós queremos nos referir é quando há desordem nos sentimentos do homem, a luxúria, a ostentação e a insatisfação constante, ou talvez uma constante fuga de sua personalidade, pois muitos há que procuram no sexo uma fonte de prazer físico, esquecendo-se de sua finalidade natural e precípua. Então tudo é válido, nem tudo. Em se tratando desse sentir, o homem desavisado se introduz por esse caminho desordenado e faz de seu corpo físico escravo de sua mente, e se desculpa dizendo que a natureza é mais forte do que sua vontade. Como se deve então encarar esses desvios? Não são propriamente desvios, mas atalhos em que a personalidade humana pode enveredar. Porém, se os sentimentos estiverem abertos, o homem não se deixará perturbar e se voltará para a harmonia e o equilíbrio que os que amam verdadeiramente sentem e respeitam a natureza. O homem é feliz quando procura nos prazeres da carne sua finalidade. A felicidade, o ser feliz, o homem sempre poderá estar, basta que ele não seja escravo de seu desejo, não seja dirigido num único sentido. Mas se neste homem despertar o sentimento da família constituída, ele estará salvo, terá cumprido a lei divina que é o crescer e multiplicar,
mas sempre no respeito à decência e prática das leis divinas. O desenvolvimento da sociedade traz benefícios ao homem, sua convivência em família, harmoniosa e calma, o levará por certo, neste fim de século, a portos seguros de seu próprio equilíbrio, procurando de todas as maneiras ser livre de seus próprios desejos, cumprir sua finalidade dentro do amor e do equilíbrio. Ele provará que é igual aos deuses, será senhor absoluto de seus próprios impulsos e, portanto, será tranquilo, percorrerá sua estrada feliz, controlado, pois a grande batalha está em seus sentimentos, na posse do controle. O homem é o senhor de seus desejos, não o inverso. Os tempos caminham, os homens também caminham, e temos certeza de que, se o equilíbrio se faz presente, a harmonia estará assegurada, em todos os momentos do homem, para que ele caminhe sempre em direção à luz, à paz, ao amor. Você faz parte desse equilíbrio. Procure controlar, conhecer, ser dono de seus desejos, e triunfará na grande batalha da vida, viverá sua liberdade. O homem é seus momentos. Os que caminham por certo verão muitos acontecimentos, mas devem ter olhos abertos para sentir a tranquilidade da caminhada. Os pensamentos que rondam o homem são tantos e tão diversos que às vezes ele se desequilibra, pois não está preparado para recebê-los. Estando o homem distraído, será mais fácil de se deixar levar por eles, mas é preciso que este homem se alimente de esperanças para que descubra o verdadeiro sentido da vida. A vida está para o homem assim como o perfume para a flor, os dois são o motivo principal de aqui estarem. O homem tem seu motivo de permanência em seu próprio viver. Mais que isso, a vida dá oportunidades ao espírito que se purga ou que auxilia seus irmãos que caminham. Este gesto de amor é muito importante no viver na carne. O despertar do amor faz o homem mais dócil, mais ameno. Portanto, esta época por que passa o mundo, cenário que envolve a encarnação, faz com que o homem se liberte de seu sofrimento. Como assim? O homem tem momentos de grande intimidade com o plano em que está, e é pela compreensão, por seu desamor às coisas fúteis, que ele encontra sua porta de saída. Mas esse caminho às vezes não é tão ameno como se possa imaginar. Para sair desse emaranhado, o homem se esfacela nos espinhos, estiola-se no sofrimento, e nem sempre galga seu poderio de libertação. Como assim? Nem sempre as ameaças de novas posições colocam o homem em seu lugar de ascensão. O homem é vulnerável às intempéries, às oscilações em seu temperamento. Isto está provado no dia a dia de seu viver, pois vários agentes externos o influenciam, sem falar, é claro, de sua própria produção. Como o homem produz por conta própria seus dissabores. Não é bem produção consciente. Seu organismo, em suas funções, é que interfere em sua harmonia, não querendo dizer que o desequilibre, mas empresta-lhe um estado diferente, até mais propício para sua própria evolução. Sentimos este estado em todos os momentos envolvendo o viver na carne. O homem às vezes é hostil por nada, o que não significa que ele seja constituído de hostilidades permanentes, mas seu temperamento o coloca nessa faixa. Então há muitos matizes nos temperamentos. Tantos quantos o organismo, com seu mecanismo independente, puder produzir, tantos quantos forem da constituição de seu ser, organismo que está à disposição da vida para que consiga a sua libertação consciente deste plano de provas. Há necessidade que o homem tenha conhecimento de seu estado. O homem sabe quando ele se encontra em seu ponto, ele percebe suas nuances, mas seu raciocínio o conduz a seu lugar, e então sentimos muitas encarnações conseguirem superar esse estado e desabrocharem para a liberdade, que nada mais é do que a evolução conseguida dia a dia sobre os temperamentos humanos que têm uma capacidade limitada, não interferindo definitivamente em sua própria ascensão. Para que tudo sempre seja harmonia e dentro da paz, é preciso que o homem esteja alerta,
Caminhe seguramente de olhos abertos para que possa sentir a glória de Deus estampada nas fontes eternas para a manutenção de sua permanência entre os seus irmãos, e, com seu esforço, conseguir galgar as fontes eternas da luz, da paz, do amor. Você faz parte deste conjunto. Você conseguirá sua evolução se estiver sempre alerta, conseguir suplantar os empecilhos e ganhar a palma de estar com Deus. O homem euno com sua essência. Os que caminham em direção ao Pai amparam, com seu gesto, a direção de seu irmão. Os planetas estão em suas órbitas, mostrando ao homem que nada se constrói sem harmonia. Os ensinamentos da natureza regem o homem à procura de seu caminho. Nem sempre, porém, ele toma o caminho certo e, ao se deparar com suas limitações, se retrai, quando, ao invés disso, ele deveria buscar ter mais forças, pois os empecilhos devem fazê-lo mais atento e, portanto, mais sensível ao mundo que o rodeia. O homem é produto exclusivo de seu meio, a natureza o guarda com o maior carinho e, quando ele se sente ameaçado, é com esse meio que ele se refaz. O homem, sendo influenciado por seu meio, deveria ter harmonia. Ele é contagiado por sua própria atitude, influenciada, por sua vez, por seu meio, levando-o a percorrer caminhos desconhecidos por ele. Seu íntimo às vezes reage, mas seu organismo constituído é influenciado e seus hormônios segregam humores que o determinam. Então o homem é produto de seu corpo constituído. O organismo humano é senhor de sua função, produzindo, ao mesmo tempo, para o homem constituído, suas atitudes. Os hormônios que o corpo destila e que dão as características de seu temperamento, portanto, de suas atitudes. Não se pode julgar uns aos outros, pois cada qual tem sua constituição genética que os dirige, fazendo que seus efeitos circulem por todo o seu corpo físico, dando as características individuais de cada um. Os momentos de decisões são resolvidos cada qual por si, pois não há identificação entre funções, há harmonia de funções, seus produtos, e, portanto, cada qual permanecerá com sua qualidade, será o produto de seu próprio funcionamento. A base de todo progresso, seja no lado espiritual, seja no lado físico, é a harmonia. Desta forma, a base inicial é uma só, as atitudes de todos é que estabelecem a diferença, e a atitude está ligada à sua constituição genética. A hereditariedade faz com que os homens caminhem por um mesmo sentido, mas que tenham significados individuais. Os homens são, portanto, mais uma vez afirmado, produto de seus genes. Sim, cada qual já vem constituído fisicamente, tem seus temperamentos diferenciados, mas todos sentem o amor, a caridade, a amizade, são humanos, mas com graus de intensidade diferentes, são perfeitamente iguais, mas extremamente diferentes em suas funções, seus agentes são personificados. O homem, estando centrado em seu alicerce genético, está comandando com harmonia e saber. Sua constituição será sua base principal e se tornará um ser como seu irmão, não importando que cada qual tenha sua individualidade, pois a harmonia os comandará para um só ponto. Sua essência divina faz com que ele tenha consciência de sua origem. Há os que se desviam desse princípio. São os portadores de defeitos em sua formação, ficam ou estão ou, ainda, foram desviados, mas não perdem seu ponto de apoio, que é Deus. Todos os homens estão igualados, mormente quando sentem o amor, sentimento que liga os homens entre si, sejam eles o que forem. Tenham eles o que tiverem. Todos se igualam quando estão à procura das fontes eternas da luz, da paz, do amor. Nada pode separar o homem de sua parte divina. Ele pode ser diferente em sua formação, mas seu lado oculto estará presente sempre. Seus sentimentos revelados. Nem sempre o despertar se fará sem esforço, muito trabalho despenderá quem quiser alcançar o caminho.
O maior sentimento do coração do homem é o amor, mas sempre ele estará acompanhado da fé, para que alcance o objetivo que é a evolução. A constituição do ser humano demonstra que ele é um aglomerado de células, de sangue, de músculos, mas nada disso seria o homem se ele não construísse essa morada com os seus sentimentos. Provado está que o homem morre quando seus sentimentos abandonam essa morada, deixando o corpo, leva-lhe a vida. O homem está a serviço de seus sentimentos, portanto, ele poderá alcançar sublime atuação sobre seus demais companheiros se ele for simples e desprovido de ambições. Que são ambições do homem? Todo homem quer obter sempre o melhor para si, e assim ele sente desejos. Se o desejo é provido de intenção de ciúme e desamor, ele estará fadado ao fracasso. Mas se essa mesma ambição existir e for dirigida pela humildade de agir, ele obterá seus haveres, sempre em direção à sua evolução. O coração do homem se torna uma ponte para sua evolução. É uma ponte, e será só por esse caminho que ele florescerá, não terá sua necessidade satisfeita se não for intencionada nesse sentido. As ocasiões de vida do homem são pequenas oportunidades que ele às vezes perde por sua própria vontade. Por que será que o homem não se direciona sempre à caridade? Nesses tempos atuais o homem está assaltado por grandes intempéries, uns lutam para viver, outros vivem para lutar. Assim se desenrola a vida moderna, ela está consumindo o próprio homem, que cada vez mais se distancia de sua criação. Os sentimentos, se são acometidos de indecisões, não seriam então verdadeiros. Nada tem um caso com o outro, todos os sentimentos estão ligados entre si. O homem constituído é que os separa, escolhendo para si, para sua atuação, aqueles que estão mais afinizados com sua constituição genética. Portanto, o homem é o produto de si mesmo, e não há como mudar, senão através de um trabalho consciente, persistente. Como assim? Através do trabalho natural, que é feito pela meditação de seus próprios sentimentos, de sua própria razão. Só assim ele poderá distinguir e cultivar, pois quem tem o bem deve ser bom e tirar para si sua própria manutenção, nunca esquecendo porém de seu irmão, que, como ele, está também à prova, escolhendo e cultivando aquilo que existe em seu coração, os sentimentos nobres da alma humana. E assim saberá escolher seu caminho. Todos juntos estarão aptos para a obtenção de bens, se trabalharem para isso. E, assim, muito mais cedo do que pensam, trilharão o caminho da evolução e seguirão sempre num só sentido para as fontes eternas que estão contidas na luz, na paz, no amor. Se você é fonte, por que não jorrar para seu irmão? Ele é seu companheiro de jornada, seguem portanto num mesmo sentido. O caráter individual faz a ascensão do espírito. Quem ama estará guardado pela fonte renovadora da natureza, tem protegido seu intento. As dificuldades de uma vida são insignificantes, se os sentimentos estiverem em primeiro lugar para dar direção exata a essa vida. O homem não está só, o homem tem seu plano dividido com seus irmãos, portanto, ele é grupal, divide as harmonias da encarnação com seus irmãos. Qual a necessidade que o ser humano tem quando em grupo? As necessidades quando o ser humano está em grupo são, na realidade, a prática da caridade, pois quando ele pratica a caridade está colocando em circulação o bem maior da humanidade. Existem outros bens. Todos os sentimentos são bens incalculáveis que adornam o coração do homem, todos o atingem diretamente, fazendo seu engrandecimento, sua evolução. Se o ser humano está assim tão alicerçado, por que sofre as desditas da encarnação? Seus sentimentos nobres o fazem ir além das estrelas, como também seus sentimentos negativos o rebaixam além de seu chão. Como existem estes estados? Todos os estados evoluem no homem, digamos que seu caráter espiritual, a constituição e formação de sua personalidade, levam-no a seus caminhos afins, mas a vigilância nessas ocasiões é extremamente importante,
pois ele se expõe a perigos tão intensos que muitas vezes o fazem vacilar. Como assim? A formação íntima, seu caráter o expõe a transformações múltiplas, como são múltiplas suas intenções. Mas seus momentos, os que fazem trazer à tona essas intenções, é que qualificam e determinam sua atuação. Portanto, os momentos dos homens, a formação genética, sua escolha entre o bem e o mal é que formam o cômputo para a sua evolução. A evolução então se alicerça em muitos matizes. Sim, a evolução tem por base a prática da caridade. Os sentimentos que adornam seu caráter é um dos importantes pontos de alcance, sua vontade inabalável de servir. Eis o que lhe dá a direção certa e, portanto, o caminho da evolução está diante dos olhos do homem. Ele andará impulsionado por sua vontade e o resultado só a ele pertence. O ser humano é ligado em definitivo a seus sentimentos, a base mais importante para sua evolução. É o esteio, a harmonia, a compreensão e a fé em tudo aquilo que faz. Quando encontra eco do que faz na fé, está formada a ponte de intercâmbio salutar e eterna que o ligará, em perfeita conexão, com as fontes mantenedoras do universo cósmico, que é o início de sua formação, e que são representadas pela luz, pela paz, pelo amor. Todos têm seu caráter, principalmente se têm fé naquilo que têm, pois o destino do homem é um só, servir ao Pai como servir-se a si próprio na pessoa do próximo. A harmonia é o ponto da felicidade do corpo e espírito. A serenidade de uma encarnação é a harmonia do espírito com sua morada. As ocasiões que se deparam para que o homem tome deliberações fazem com que ele se posicione perante seu livre-arbítrio. Sabemos também que sua escolha é fundamental, porque, quando ele mesmo se opõe a seus princípios básicos, sua formação constitucional sofre. Afirmamos que a conduta do homem é sua bússola, norteando todos seus acontecimentos, e, portanto, este homem tem que estar em harmonia com suas funções biológicas. Todo organismo que está fora de seu centro, que não está em perfeita sintonia com sua constituição biológica, tem distúrbios vários em suas funções principais. Como o homem tem tantas funções ao mesmo tempo, o homem é um aglomerado de centros que lhe dão o equilíbrio e, quando não tem sua conexão em equilíbrio, se desnorteiam suas funções vitais, e seu organismo físico, que é assentado nestas funções, tem distúrbios, como qualquer outra máquina feita pelo homem. As necessidades biológicas, quando não satisfeitas, também agem como desencadeador desses estados patológicos, atingindo o equilíbrio central e o organismo sofre distúrbios. O homem em consciência não sabe desses pormenores. Ele sabe, faz tudo para se ajudar, mas o problema existe e portanto a caridade é importante, pois nenhuma maquinaria existe se não tem seu funcionamento equilibrado. As necessidades biológicas predominam em toda a formação de seu caráter. Portanto, quando há falta de determinada substância, é preciso que seja reposta para que tudo fique equilibrado. O homem é um produto exclusivo de suas funções. Nada há mais importante do que a harmonia, seja ela atuando em seu lado psíquico, seja ela funcionando em seu físico, em todos os estados. Necessária se faz sua presença para que a vida possa florir espontânea, alegre, bem dirigida para o bem e a caridade. Um dos pontos importantes ao equilíbrio é a caridade. Prestem atenção neste particular. Sem a caridade não existirá o bom funcionamento do corpo, alma, espírito ou coração, fundamentos básicos do ser humano que precisa crescer, florescer e aurir da fonte eterna de sua manutenção. Mas é preciso ir onde ela existe, isto só se alcança por intermédio da. Se você tem seu corpo, cuida dele. Se você existe é porque tem sua função. Portanto, esteja sempre em trabalhos de ajuda que estará em harmonia. O homem é uma fonte. Nada poderá se interpor ao homem quando de sua evolução. São seus sentimentos que o comandam. As medidas que são tomadas pelo ser humano para o próprio equilíbrio é que o salvarão.
Nada que venha de fora tem tanta importância como sua escolha em se recolher a seu próprio íntimo para ir encontrar o que realmente necessita. A ajuda externa é favorável, mas está bem distante em benefício de sua deliberação em se ajudar através do recolhimento da meditação. Como se processam esses pormenores? Natural que o homem se coloque em sua própria vibração, e para isso ele não precisará de nenhum artifício que o leve a esta posição, basta sua vontade de se encontrar. Falamos da meditação, do recolhimento em si mesmo, aí está a força geradora de todo o seu equilíbrio. Ele sozinho poderá achar esse caminho. Sim, o homem necessita da companhia de irmãos, de socorrê-los com seu coração, mas para achar seu verdadeiro caminho, quando ele é consciente de seu potencial, ele é sozinho, vagueado por seu sentido mais apurado, como se fosse a bússola de seu viver. O homem é sensitivo por excelência, é como um animal que sabe a erva que lhe faz bem, é seu próprio médico, sabe procurar na natureza as suas necessidades. Assim o homem também tem esse radar, vamos dizer, que o conduz a seu lugar certo, a sua procura natural e só poderá ser o caminho de seu coração. Como o homem tem esses poderes e não os aproveita? O homem fica atordoado pelos chamamentos de seu meio e se distancia de seu centro. Isso já dissemos uma centena de vezes e diremos uma vez mais, o homem só encontra seu equilíbrio através da meditação, e somente assim. O ser que se acostuma a ir beber da fonte divina que traz em seu coração não sofre necessidades, ele sabe onde está o reforço, portanto é consciente daquilo que tem. Mas, muitas vezes, ele sabe e não procura auxílio nesta parte. É natural então que sofra as intranquilidades de sua encarnação, pois sabemos todos que o caminho da evolução se faz com procuras e também com achados. E nem sempre os achados estão tão à vista de quem caminha. Assim, é natural que ele fire os pés nesta caminhada, mas não desmerecerá o poder e a glória do achado. O ser é um eterno caminhante, procura sem interrupção seu caminho verdadeiro que está escondido em seu coração, aí está o poder. Mas a mente comanda o homem. É verdade, a mente física raciocina, porém é o coração que pensa. Escolhe, dá e recebe tudo aquilo que vem de sua própria produção e, se ele é contido nesta procura, achará a sua própria saída e não será em vão esta busca, pois a fonte divina escondida em seu peito é a milagrosa fonte eternamente contida na luz, na paz, no amor. O amor está em seu coração, nítida é a sua posição, portanto, é preciso distingui-lo e matar sua sede. O homem é a sua guarda. O ser humano é a presença de Deus no plano da terra. As possibilidades de cada um estão em seu coração. É preciso, no entanto, que saia deste local e se dirija a seu irmão. O homem pensa que seus problemas são maiores que os que acontecem com seu próximo, mas se pensasse bem veria que cada um merece e faz jus àquilo que lhe é destinado. As circunstâncias possibilitam, muitas vezes, esses acontecimentos, mas parte do coração seu comando. O homem é movido por seu querer. Sempre o homem tem maior parte em tudo que recebe, pois ele é o mandante de seu próprio proceder, mas é também influenciado por seu meio, como sabemos. Mas, quando seu caminho é direcionado para uma determinada posição, tudo é alcançado sem maiores danos para os que o rodeiam. Sabemos, por outro lado, que a parte mais importante é intimamente ligada aos seus sentimentos, mas sua índole espiritual, aliada à sua formação genética, dá o equilíbrio necessário às suas manifestações. Como assim? A parte física é o suporte das influências a serem dirigidas a uma determinada posição, mas sua parte de sentimentos, alimentada por seu livre-arbítrio em harmonia, é que lhe empresta a vitória. Portanto, sua parte genética é apenas o campo onde se manifestam seus sentimentos, mas o valor destes está em sua formação espiritual, vem do espírito sua força e sua penetração e, portanto, sua vitória.
O homem poderá ter sua vitória também no livre-arbítrio. Exatamente essa é a parte importante. Todo aquele que tem seu discernimento bem estruturado em seus sentimentos tem sua escolha acertada, embora, muitas vezes, sinta alguns obstáculos, mas obstáculos terrenos não impedem em nada sua evolução, ao contrário, dão seu reforço, dão sua plena aceitação. Que faz o homem, quando sua escolha é defeituosa? Tem que arcar com seu resultado, sofre transtornos, mas acha uma porta sempre aberta, independente de seu meio, de seu envolvimento, pois existem também os envolvimentos ocasionais. São muitas forças que rondam o homem e às vezes o prejudicam, pois no meio oculto existem as correntes contrárias, que funcionam como verdadeiros torpedos, impedindo, por todos os modos, que aquele ser tenha sua finalidade cumprida, que é seu objetivo, sua evolução. Então há empecilhos do lado oculto que dificultam. Sim, muitos, tantos que a mente física não alcança, mas tudo isso não tem mais força do que os sentimentos que estão alicerçados em seu coração, trazendo para seu caminhar um escudo de proteção. Ele não deixará que forças negativas o atinjam e os transtornos, os abalos são ínfimos perante essa resistência. A proteção de todo aquele que evolui está em seu próprio coração, que atrai sempre em sua defesa os bons espíritos, seu grupo que o protege. Portanto, há que se cuidar sempre desse particular, orar e ser humilde, para que tudo mais seja mero acaso e que todo o seu conjunto siga em direção constante às forças da luz, da paz, do amor. Nada impedirá quem quer alcançar, basta cuidar de sua defesa, ela está aquartelada em seu coração. O sofrimento dará oportunidade de evolução. Todos os atalhos levam o homem a caminho da evolução. É preciso, no entanto, que todos permaneçam alerta para distinguirem e ultrapassarem os empecilhos. O momento atual é muito importante para o plano Terra, pois fenômenos naturais estão se processando com rapidez, trazendo para a vida do homem muitos empecilhos que o farão refletir. Mas é necessário e primordial que a harmonia seja uma constante em seu viver, para que possa refletir nos acontecimentos, tirando deles o maior proveito para a sua caminhada. Como esses fenômenos ajudam o homem? Eles fazem com que ele reflita e enxergue aquilo que ocorre em seu redor, que antes passava desapercebido, tão distraído estava que não podia sentir o chamado de seu viver. Como chamado? Os toques que o meio ambiente proporciona ao homem, para que ele sinta a grandeza de sua própria permanência no plano da Terra, trazem para o seu equilíbrio um conjunto de indagações e é por intermédio dessas reflexões que ele se encontra e pode, muitas vezes, chegar à compreensão e ao achado, fazendo sua vida mais proveitosa para a sua evolução. Estando o homem em harmonia com seu meio, tem possibilidades maiores de compreensão. Portanto, a harmonia de sentimentos o fará emergir do emaranhado de acontecimentos que o envolvem. Na presente vida do plano, muitos distúrbios estão se dando para que o homem reflita em seus próprios deslizes, despertando-o para sua própria existência, fazendo com que ele tire suas conclusões e se torne mais maleável perante os fatos que se dão em sua permanência no plano das encarnações. Então o homem deve estar sempre atento aos acontecimentos. É uma permanência que trará grandes resultados para sua encarnação, pois seu meio ambiente traz muitas oportunidades para que ele reflita e tire desses mesmos acontecimentos grandes oportunidades de ajuste em sua evolução, pois, dando sua contribuição com sua compreensão, estará se tornando maleável, e quem está nessa condição terá forçosamente que ter proveito próprio, pois quem dá recebe. Os acontecimentos que abalam o plano da Terra são oportunidades que têm de também poder evoluir, pois o plano também passará por revoluções em sua estrutura, trazendo nessa condição muitas oportunidades de expurgo de seu karma. Como o plano pode expurgar? Sofrendo transformações em sua estrutura, está dando oportunidades a que formas pensamentos se apresentem e modifiquem a fisionomia do plano Terra.
Tudo isto está sendo programado e projetado pelo mundo oculto. Nada acontece no plano Terra sem que primeiro seja aprovado pelo plano oculto, pois todos os caminhos estarão abertos para que cada vez mais possa galgar sua verdadeira posição. Mas, como toda transformação é dolorosa, o plano da Terra terá também convulsões que o levarão para diante. Os homens estão envolvidos nesse mesmo processo. Também eles passarão por processos idênticos, dando outra característica ao ser humano. Sua transformação se fará também dolorosa, mas todos sentirão o sofrimento como uma porta que se abrirá para dar caminho a todos de encontrarem o consolo das fontes eternas contidas na luz, na paz, no amor. Você faz parte desse processo, seja confiante, tenha harmonia, que alcançará a meta desejada. A evolução. As ocasiões estão provando o despertar do homem para sua evolução. A vida dá oportunidades a que todos se conheçam, mas nem todos estão atentos a seu chamado. As ocasiões que se apresentam dão sempre possibilidades da caridade, mas o homem está ocupado com suas próprias insignificâncias e deixa passar os momentos em que poderia servir a seu próximo. Quando reflete no que poderia ter feito, já é tarde, perdeu a ocasião. O Pai deu a cada um a sensibilidade de sentir, mas também nessa parte o homem está adormecido e é, portanto, insensível à dor de seu irmão. Mas tudo está perdido? Esses argumentos são gerais, mas existem as exceções. Como em toda regra, pode ser uma minoria comparando-se ao geral, mas a caridade ainda é feita. No momento atual, a solidariedade humana ainda tem seu lugar no coração do homem, embora ele esteja distraído, seus sentimentos o chamam à realidade. No mundo moderno existe a individualidade gritante, todos querem seu próprio bem, sua segurança, não importando o seu próximo. Mas o amor está acordando o coração do homem, fazendo que ele se abra mais e sinta as necessidades do próximo. Não queremos dizer com isso que todo homem moderno seja egoísta, mas as circunstâncias o levam a um procedimento egoístico. Muitas vezes, por necessidade da ocasião, o homem se torna robotizado, automático. Ele tem que se desdobrar para a manutenção de sua família, esquecendo-se, no entanto, de que pertence a uma grande família que é a humanidade. A necessidade do ser humano é grupal. Ele não poderá se desassociar de seu grupo familiar. Aquele que se isola solitário sofre quando não tem como resguardo seu potencial espiritual. Todo aquele que não se basta sofre solidão. Então, como ficarão os que vivem desassociados? Já o dissemos. Se eles não se pautam por sua própria companhia, não descobrem que o mais próximo dele mesmo é seu próprio eu. Se eles não têm ligação estreita com sua origem divina, se não encontram na meditação sua extensão, eles se sentirão perdidos num deserto, e daí surge o desamor, o abandono pelo próprio eu interior, levando para longe de si mesmos aquilo que trouxeram em sua bagagem encarnacional, seus próprios haveres naturais, seus sentimentos, seu amor, sua sensibilidade. O homem solitário foge de seu grupo, mas sofre com essa decisão se não bastar a si mesmo, trazendo para sua companhia seus sentimentos. É preciso ter certeza do caminho que escolheu e, com essa certeza plena, caminhar em sua evolução, trazendo para si a grandeza de estar encarnado, dando provas da grandeza de Deus que existe em seu coração, mostrando e demonstrando que foi feito para o bem e para a caridade, trazendo para fora o que trouxe dentro, ao chegar nesse mundo de provas e expiações. Mas também dê provas do amor do Pai, de sua presença entre os homens. Esses momentos atuais são decisivos para sua evolução. É preciso que todos estejam atentos, despertos, para que possam participar do grande banquete que os saciará dentro da luz, da paz, do amor. É chegada a vez de sua participação nos momentos atuais, não perca a oportunidade de evolução que lhe foi dada a usufruir. Todos são iguais perante a lei da evolução.
Os que se opõem à evolução dos demais têm responsabilidades com os senhores do karma, estão impedindo que o espírito cumpra seu objetivo quando encarnado. Na oportunidade que lhe dá o Pai de encarnação, o espírito está cumprindo um dos objetivos máximos de sua ascensão, servir na carne a seu irmão. Estando ele em comunicação constante com seu próximo, que não deverá ser forçosamente seu irmão semelhante, mas todos os dos reinos da natureza, está cumprindo seu objetivo máximo, que é a evolução. Sabemos também que dentro desse princípio, importante é a caridade, mas todos esses itens ficarão prejudicados quando o próximo se opõe à sua evolução, seja com palavras ou obras. O dever de todos é um só, o amor e o respeito pelo trabalho individual, procurando sempre, com seu exemplo, mostrar sua intenção de ajuda, não colocando o irmão, que procura sua saída, em situação conflitante. Se seu papel já está delineado por seu grupo de apoio, neste caso o encarnado, seu irmão de plano, colocando a dúvida, estará deste modo trazendo a intranquilidade, desfavorecendo portanto quem tem sua meta traçada. Uns atrapalham a evolução dos outros, neste caso, desfavorece. Mas sintam que o poder da fé é maior que qualquer dúvida, porém no presente caso uma decepção, pois os irmãos estão no plano terra para ajuda mútua, não para o desinteresse, não pelo desamor que demonstrarem, pois quem critica, muitas vezes, desestimula quem caminha. Não devemos colocar dúvidas onde existe harmonia, como sabermos a verdade natural, se a cada um conforme suas obras. Portanto, é preciso a vigilância de seus atos e com isso cada irmão pode ajudar com sua observação, com seu cuidado. Sentimos que muitos estão em ajuda uns aos outros, mas muitos também estão em desarmonia e levam seu pensar para muitos que caminham em paz. Irmãos podem levar a desarmonia uns aos outros. Como o dissemos, é preciso ser humilde quando exemplifica um erro, uma desatenção, mas sempre em caráter construtivo, e o resultado nesses casos acontece, eficazmente, pois tudo que é acompanhado do carinho, da caridade, da observação de irmão atinge o alvo, trazendo para o ambiente seu apoio e proteção. Os irmãos muitas vezes erram em suas observações. O erro é humano, mas o estar atento em suas observações é de real valor, pois quem ajuda não observa apenas, ele trabalha em favor daquele que necessita. Como? Com seu exemplo, com sua harmonia. Assim, quem caminha com dificuldades encontrará ajuda, e dentro do companheirismo está a caridade de servir, de ser humilde. O maior exemplo é a humildade. Quem ajuda seu irmão nesse sentido estará dando provas do amor do Pai. Todos os irmãos estão em direção constante às fontes eternas, uns caminham de olhos abertos, outros são levados por quem os guie, mas, se souberem ser cautelosos, encontrarão o ponto que os juntarão às fontes da vida eterna. Quem caminha junto dá provas de amor fraterno e assim todos poderão usufruir da luz, da paz, do amor. Não duvide nunca dos passos de seu irmão, ele precisa de sua atenção, não de seu desestímulo para prosseguir sua caminhada. A harmonia da encarnação está na compreensão. Todos que estão neste plano terão suas vidas pautadas pela caridade. Todos receberão igualmente pelo que fizerem. As necessidades do ser humano são inúmeras, mas a compreensão é uma parte essencial para o bom entendimento entre encarnados. O homem precisa ser tolerante com seu irmão, necessário é que todos se harmonizem, para que este instante de encarnação seja proveitoso e feliz. O homem necessita de amparo e proteção para poder florescer seus sentimentos. É preciso, no entanto, que seu campo vibratório esteja permanentemente ligado a seu próprio centro, que é seu coração, o sentimento que o norteia em seu viver. Para ter harmonia é preciso, forçosamente, compreender. O ponto básico de toda harmonia é a compreensão. Se todos se compreenderem, haverá proveito coletivo para todo o grupo humano.
O homem precisa, portanto, de tolerância no trato do dia a dia com seu irmão. Nada mais prejudicial do que a incompreensão dos problemas uns dos outros, pois todos estão neste plano com uma finalidade, e essa, podemos afirmar, não é a intolerância. É preciso estar aberto à compreensão. Sempre. Todos os matizes do viver se baseiam na mútua tolerância, para que os desejos mais íntimos sejam respeitados.